Olá, aqui é o Gustavo. Nesse vídeo eu vou fazer uma leitura e um comentário do meu artigo publicado no site OC Notícias, intitulado Por que o Covid não é um castigo de Deus? Muito se tem falado sobre os castigos divinos e o fim dos tempos, no momento em que a humanidade atual se vê em risco pela ameaça biológica do coronavírus. Acompanhando a indicação da senhora Helga Maria Saboia Bezerra e seu canal no YouTube Desde Espanha, vou me referir ao agente infeccioso como bichinho. E isto não é uma forma de menosprezar o seu alto índice de contaminação ou a sua letalidade, mas escapar da censura de veículos midiáticos que têm impedido a difusão de textos e vídeos sobre o tema de forma sistemática. Devemos observar que, em diversos casos, quando um país, empresa ou pessoa toma proveito de um incidente, este mesmo pode estar propenso a criá-lo, passando a agir de forma criminosa. E tal possibilidade existe no caso do bichinho em questão, haja visto as atitudes globalizantes e totalitárias de determinados governos e entidades. Em artigo anterior, publicado também no OC Notícias, eu deixei no ar a seguinte pergunta: se o Event 201, realizado em outubro de 2019, pretendia, ao reunir globalistas e autoridades de todo o mundo e também da China em um exercício de pandemia, por que razão, poucas semanas depois, foi incapaz de dar ciência do caso e assistiu passivamente à multiplicação do contágio em todo o mundo sem tomar quaisquer providências? Aqui eu devo considerar, fazer um comentário que foi realizado esse evento em outubro do ano passado e foi um evento que foi transmitido online, as pessoas puderam acompanhar aí pela internet, fizeram um exercício, uma simulação de um evento pandêmico mundial e analisadas as consequências desse exercício, com a presença ali do Bill Gates, de vários globalistas, da maior autoridade da China em pandemia e muitos outros, foi redigido depois um relatório e esse relatório continha ali recomendações para governantes de todo o mundo de como agir no caso de uma pandemia. E aqui é feita a pergunta: se foi feito um exercício pandêmico a nível mundial, com as maiores autoridades do mundo, um mês antes de acontecer uma pandemia de verdade, levou-se ainda mais um mês para que a comunidade internacional tomasse ciência do que estava acontecendo, pois houveram diversas negativas de que o vírus pudesse ser letal ou uma quimera que estivesse chegando para contaminar as pessoas, os seres humanos. E tudo isso foi negado. Então, ou seja, de nada valeu esse exercício, se o seu caráter preventivo foi totalmente anulado, o que levanta suspeitas sobre o caso, né? Continuando então, existem duas abordagens principais no enfrentamento do bichinho. De um lado, o isolamento e do outro, o contágio de massa, ou também conhecido como imunidade de rebanho, que ocorre quando se permite o contágio para que os indivíduos saudáveis gerem anticorpos que protegem posteriormente toda a população. No entanto, apenas a primeira abordagem foi aceita e não se pôde falar da segunda nas mídias, o que contraria a própria ciência, já que ela está sempre permitindo a dúvida, não é isso? Não houve debate sobre as duas formas de concepção científica, mas uma imposição do shutdown ou lockdown, do isolamento, como única forma oficialmente aceita via OMS para o caso. Também é muito curioso você ver que se você tem formas de lidar com uma pandemia, por que apenas uma foi imposta? Ela não foi simplesmente indicada, ela foi imposta desde o início. E nós temos toda a mídia que maciçamente promoveu essa opção. Voltando ao texto.
a possibilidade do bichinho ter sido manipulado em laboratório existe também. O fato de ser objeto de guerra biológica não pode ser descartado. Por isso, não podemos considerar que o bichinho seja um castigo de Deus, mas sim uma ação dos demiurgos encarnados nessa terra e que se consideram deuses. Devemos esclarecer que demiurgos podem ser seres ficcionais ou não, que possuem ou pensam possuir o poder sobre o mundo. De certa forma, os poderosos do mundo possuem, até certo ponto, o poder sobre a vida das pessoas, simples mortais como eu que escrevo e você que lê este artigo, mas tal poder jamais poderá atingir nossas almas. Ainda possuímos o direito às nossas escolhas e livre-arbítrio. Um castigo divino seria um acidente que escapasse ao homem, escapasse à ação do homem. O castigo divino jamais poderá vir do homem, mas de Deus, evidentemente. No entanto, devemos considerar também que, a despeito da origem do mal que aflige a humanidade, a atuação dos demiurgos, ou seja, dos homens poderosos deste mundo, dos senhores do mundo, aqui vivos e encarnados, podem precipitar, sim, em sua ação, eventos sinistros e apocalípticos. Aqui a gente deve ver que há uma diferença entre castigo divino e fim de tempos. Os castigos divinos, o castigo divino é um castigo que seria imposto por Deus, né? Através de um acidente, através de um flagelo, através de alguma coisa. Poderia até ter inicialmente uma autoria humana no caso de se o vírus, por exemplo, se o bichinho tivesse sido ali acidentalmente, depois de tudo, os cuidados, ter escapado do controle e infectado toda a população. Sendo esse caso, você pode até pensar em que há o castigo divino nisso, né? Mas é bem remota a possibilidade, ao meu ver. Agora, a possibilidade apocalíptica, sim, porque aí tem a ação do demiurgo, né? Então, como foi explicado aqui no texto, demiurgo é um termo que foi popularizado, que veio, né, de Platão, em que o demiurgo seria o ser organizador do mundo, seria um deus abaixo do Deus Supremo, né? Então ele seria uma entidade que teria a capacidade de organizar o mundo de forma que os homens habitassem nele mais facilmente. Seria ali um meio termo entre Deus e homem, né? Seria como se fosse um semideus. E os demiurgos hoje são os globalistas que propõem aí transformar a ação divina, né? Eles querem mandar mais que Deus. Terminando então o artigo aqui, não sabemos quando será o fim deste mundo. Por isso tratemos de estar prontos para tal, que também não nos torna pessimistas, mas conscientes do horizonte que temos quando focamos nas ações humanas, atualmente tão debilitadas pela corrupção de valores e instintos. Ainda assim, devemos manter a sobriedade e a serenidade para repousar nosso olhar nas belezas perenes da vida, do homem, da natureza e principalmente de Deus, onde podemos descansar nosso coração e nossa alma. Por esse vídeo, então, é só e nos vemos no próximo. Um abraço e até lá.